Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o nosso devocional que a gente está fazendo por esse livro do Warren Wiersbe, Palavras para Hoje, Antigo Testamento. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos para o dia 25. Vamos lá, meu povo? Glória a Deus, bom dia. Novo Testamento, dia 25. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Marcos 8, 32. Pedro tinha acabado de confessar que Jesus Cristo era o Filho do Deus vivo. Sabendo disso, Pedro deveria estar preparando para as lições que Jesus desejava ensinar aos discípulos sobre si mesmo e a cruz, mas Pedro não estava pronto. Por estar dando ouvidos a Satanás, Pedro se opôs à vontade de Deus e por isso foi repreendido pelo mestre. Em vez de andar espiritualmente, Pedro retrocedeu. Isso é o que Satanás deseja de que todos nós façamos. Pedro, o seguidor, tenta ser líder. Pedro tinha um chamado a seguir. Jesus, em Mateus 4, do 18 ao 22, que significava atentar os seus ensinamentos, imitar o seu exemplo e obedecer à sua vontade. Em vez disso, agiu como se soubesse mais do que Jesus e tentou impedir o seu mestre de obedecer o Pai. Pedro estava cooperando com Satanás, que já havia feito uma oferta a Jesus para esquecer a cruz. E agora era Pedro quem o fazia. Viria o dia em que ele seria o líder entre os discípulos, mas ainda tinha muito mais que amadurecer. Todos os líderes precisam primeiramente ser ouvintes atentos, alunos e seguidores. Em verdade vos digo, disse Jesus aos seus discípulos, que servo não é maior do que o seu Senhor, nem enviado maior do que aquele que o enviou? Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Romanos 11, 34. Deus não precisa do nosso conselho. O nosso Senhor nos deu o maior exemplo quando orou no Pai no jardim. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Lucas 22, 42. A pedra se torna uma pedra de tropeço. Em seu primeiro encontro com Jesus, André apresentou o seu irmão a Jesus como Simão. Mas Jesus lhe deu um novo nome, Pedro, uma pedra. João 1, do 40 e 42 e Mateus 16, 18. Pedro usou essa mesma imagem para todo o povo de Deus. 1 Pedro 2, 4. Mas quando está fora do lugar, uma pedra se torna uma pedra de tropeço. E foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. Ele falou em particular com Jesus, mas o Senhor o repreendeu falando para todos ouvirem. A palavra Satanás significa adversário. Assim, Jesus estava advertindo Pedro de que ele era um traidor da sua causa. Essa é uma advertência a nós. Em dado minuto, Pedro deu testemunho em que Jesus era o Filho de Deus. No minuto seguinte, ele estava falando pelo diabo. Isso pode acontecer com qualquer filho de Deus. Por isso, tenhamos cuidado de fixar na nossa mente em coisas do alto e não em coisas terrenas. Colossenses 3, do 1 ao 3. Pedro passou a ganhar ao perder. Olha isso. Pedro passou a ganhar ao perder. Não apenas Jesus teria uma cruz, mas cada seguidor de Jesus teria uma cruz. Carregar a cruz significa estar destinado à crucificação. A cada dia precisamos tomar de bom grado a nossa cruz e morrer para a velha vida. Há muitas maneiras de morrer, mas não podemos crucificar a nós mesmos. Tudo o que podemos fazer é nos render e permitir que o Espírito Santo nos identifique com o Mestre e sua morte. Gálatas 2:20.
Pedro queria que Jesus se protegesse, se salvasse da dor e da morte que ele havia anunciado. Jesus o repreendeu por ser egoísta e ter a mente mundana, e alertou todos os seus discípulos que somente quando nos rendêssemos a Cristo e abrimos mão dos nossos questionamentos, salvamos a nossa vida e obtemos tudo o que Ele tem para nós. Nosso egoísmo não somente nos rouba, mas também rouba as pessoas que precisam ouvir o Evangelho. 6 dias depois, Jesus levou Pedro, Tiago, João a uma montanha alta e ali revelou a sua glória. Marcos 9, do 1 ao 13. Eles passaram a lição sobre o sofrimento para a lição sobre a glorificação. Não precisamos temer a rendição, pois ela conduz à glória triunfante. Pedro entendeu a mensagem e transmitiu a nós. Não tenha medo da cruz, porque ela conduz à coroa. O que parece ser perda passará a ser ganho glorioso, tanto nessa vida quanto na vida vindoura. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Marcos 8, 35. Uma pedra fora do lugar é uma pedra de tropeço. Foi assim que ele se referiu a Pedro. Pedro, ele fundaria a igreja que temos hoje, a igreja de Cristo. Mas ali, minutos depois dele reconhecer a divindade de Cristo, ele estava tentando bloquear o processo de crucificação de Jesus. É como se você pegasse alguém que você ama, colocasse dentro de uma caixinha e não quisesse que nenhum mal acontecesse àquela pessoa. Isso acontece com muitos pais, não é? Mas deixa eu falar para vocês, isso aí não é legal. Todas as pessoas vão precisar de passar dores, desafios. Você só vai ver a pessoa num determinado lugar depois de ela ter sido provada e aprovada. Pode ter certeza que todas as pessoas que nos certificam sobre a maturidade e que elas estão em algum lugar, elas foram testadas, aprovadas, testadas, provadas e aprovadas. Deus, ele vai nos testar de diversas formas. Às vezes em dores muito intensas mesmo. Depois, talvez em um processo humilhante. Eu amo muito o texto de Deuteronômio, capítulo 8, em que Deus fala que ele humilha, mas ele humilha para você ser testado e no final de tudo será aprovado, e não só aprovado, como aprovado e glorificado. É forte, não é? Com ele, estar ao lado dele. E às vezes Deus nos testa, o teste mais difícil de toda a história. O teste do tempo. Meu Deus do céu. Porque às vezes o teste do tempo nem produz uma dor tão intensa quanto no teste da dor. E às vezes o teste do tempo nem produz tanta humilhação quanto o teste da humilhação. Gente, mas o teste do tempo... o teste do tempo, eu fico até nervosa. Ele gera em nós expectativas. Daí Deus te faz uma promessa. Depois, daqui um ano, ele te renova a promessa. Dali mais 3 meses te renova, mais 6 meses renova. E ele vai falando, bora lá, tô te testando através do teste do tempo. O Kairos, que é o tempo perfeito, vai chegar, mas não é agora. Só depois do Kadosh, que é o Kadosh, é um tempo de santificação na dor, que muitas vezes o tempo da dor é o próprio tempo. Ai, o tempo. Quem aqui comigo sente que está sendo provado no teste do tempo? Hoje, gente, o teste do tempo não é muito legal, não é? Mas ele produz em nós perseverança. Gente, perseverança.
A perseverança produz em nós fé. A perseverança produz em nós a certeza de que Deus esteve ao nosso lado todos os dias do teste do tempo. Deixa eu contar um testemunho, que ele tá fresco e todo mundo gosta desse testemunho. Tem a minha discípula minha que ficou noiva no domingo, a Flávia. E o noivo dela esperou por ela 15 anos. É que eu queria falar que ele esperou por ela mais tempo que Jacó esperou por Raquel. E enquanto Jacó esperava por Raquel, ele arrumou Lia. Ou seja, o coração dele esperava por Lia, mas o corpo dele desfrutava, tá? Ele não. Quando aquele menino fez 15 anos, gente, ele ouviu claramente de Deus: a Flaviane é a sua esposa. Esse menino teve orando, jejuando e se guardando todos os dias da vida dele para ela. Meu Deus. Aí o povo fala: não existe mais homens assim. Existe. É difícil. É sim, é raro. Gente, o relacionamento deles é tão fofo. Eles parecem dois adolescentezinhos, sabe? Estão vivendo agora ali, depois da maturidade, aquele namorinho de adolescente gostoso. Mas você sabe por quê? Porque ele foi provado e aprovado. Enquanto isso, ela estava ali, atenta ao marido, mas com a certeza de que não era ele, que eles eram amigos. O dia que ela caiu em si e viu que era ele, ela falou: meu Deus. Beleza, foi no tempo certo. 1 ano depois eles estavam noivos, eles vão casar agora. Mas aquele menino foi testado e provado por 15 anos. Porque se vocês verem ele não é feio, ele é bonito. Ou seja, um monte de mulher em cima dele, é ou não é? Aquele menino nunca tinha namorado. Aquele menino nunca tinha nem beijado na boca. Pelo amor de Deus, 30 anos. Desses 30, 15 foi esperando por ela. Gente, é impressionante. Poliana, existe homens assim? Existem homens raros, existem mulheres raras. Sabe o que eu quero te proporcionar nessa manhã? Para que eu e você nos tornemos mulheres e homens raros. Que a tua mente seja restaurada. Para que você entenda qual é a parte que te cabe no sofrimento da cruz. Porque é ali que vai estar o teu testemunho. Olha o tamanho do testemunho desse menino. E esse menino hoje pode contar: Deus falou comigo. Mas ele teve que esperar 15 anos. E depois que eles se encontraram num bom encontro como namorados, eles já estão esperando há 1 ano. Que eles ficaram noivaram agora 1 ano. E para casar eles ainda vão esperar mais um pouquinho. Ou seja, muitas vezes você tá ali na promessa, mas você não vai desfrutar da totalidade da promessa. Ainda, por um tempo. Então, para mim, o teste do tempo, ele forja caráter. O teste do tempo te alinha com o céu. Ele apresenta a você o tempo perfeito, que é o Kairos. O tempo do ano passado os aproximou como namorados. Mas ainda não é o tempo perfeito. Eles ainda estão se organizando para casar. Então, eles ainda não vivem o tempo perfeito. Então, para mim, sabe? O teste que mais... Gente, tem tanto teste, né? Mas esse do tempo é o que as pessoas mais caem, sabia? Porque elas se confundem com o que Deus falou. O que Deus falou a respeito deles? O que Deus falou a respeito do relacionamento deles? O que Deus falou no coração deles? Que vai ser. Se vai ser, agora vamos viver o teste do tempo juntos. Sabe por quê? Porque daqui a pouquinho vai chegar o tempo do desfrute. E aí eles vão aproveitar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Todas as vezes que você for pegar no teu coração, todas as vezes que você for pegar assim no teu coração, lembra dessa história. Ele espera 1 ano para ter ela, aí eles começam a namorar, aí ele espera 1 ano para ficar noiva,
aí ficam noivo, ainda sem desfrutar, e agora estão se organizando para casar, porque muitas vezes a promessa ela vai ser revelada para você, mas você ainda vai precisar de esperar e participar do sofrimento da cruz. Você acha que todas as vezes que ele se despede dela, ele não participa do sofrimento da cruz? Meu Deus, eu já esperei tanto, ainda tem que esperar mais? Vai ter que esperar mais. Sabe por que vai ter que esperar mais? Porque para a gente viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a vida abundante que Jesus tem para a gente, nós não podemos de maneira nenhuma atropelar etapas. E todas as etapas precisam ser cumpridas de formas sazonais. E eu vou contar para vocês. O teste do tempo ele dói, ele massacra, mas ele te faz gerar um lindo testemunho. Uma pedra no lugar errado se torna uma pedra de tropeço. Uma pessoa casando no tempo errado, ela gera dores desnecessárias. Eles estão se alinhando nessa fase, eles estão se conhecendo agora como um casal, que eles eram amigos. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus, depois disso tudo, depois de todos os testes, o do tempo, o da dor, o da humilhação, Deus vai fazer você desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus vai fazer você desfrutar da plenitude de ser filho de Deus. Deus vai fazer você desfrutar da excelência de ser filho de Deus. Suporta só mais um pouquinho, vai. Imagina se ele tivesse desistido em novembro do ano passado. Ele não estaria desfrutando agora. Imagina se ele tivesse desistido no dia 1º de dezembro. Ele não estaria desfrutando agora. Imagina se ele não tivesse levado ela no hospital no dia que ela pediu. Ele não estaria desfrutando agora. Mas deixa eu te falar uma coisa. O seu desfrute, ele está perto de vir. Você só precisa esperar mais um pouquinho. E eu também. Com paciência no Senhor. E ali o Senhor vai mudar a nossa sorte diante dos nossos olhos. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos alcança por amor de Ti mesmo. Nos ensina, nos trabalhe, Senhor, durante o teste do tempo. Nos dê, Senhor, expectativas de novidade de vida. Senhor, renova a nossa fé, renova a nossa força e nos ajude a caminhar mais uma milha. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Um beijo, Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, eu estou aqui para a gente continuar esse devocional. Que ele é meu, ele é seu, ele é nosso, mas ele é de Jesus. E é por causa de Cristo que nós estamos aqui todos os dias. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Glória a Deus!